sair durante a exposição da palavra de Deus, a não ser, obviamente, que tenham uma razão significativa, não é? Do contrário, permaneça conosco até o final da mensagem da palavra de Deus. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto conhecido, um texto que nós encontramos no Novo Testamento, que relata o poder, a misericórdia e o cuidado de Deus na pessoa de Cristo. Obviamente, quando Deus realizava uma cura, um ato extraordinário, ele se revelava como sendo 100% Deus, porque só Deus tem poder para estas coisas. Jesus era 100% homem e também 100% Deus. Enquanto homem, ele sentia fome, ele chorou, ele sentiu dores. Enquanto Deus, ele curou, acalmou tempestades, ele ressuscitou mortos. Ao sair de Jericó, Jesus se deparou com o clamor desse mendigo cego de nome Bartimeu. Bartimeu, filho de Timeu. Na verdade, nós sabemos que Bar quer dizer filho, não é? Lembram quando Jesus esteve confrontando Pedro para a restauração? Simão Barjonas, quer dizer Simão, filho de João, não é? Tu me amas? Então Bartimeu, filho de Timeu, era conhecido como sendo filho de Timeu. Jesus então se deparou com o clamor daquele homem. São poucos versículos, eu peço, portanto, que nós façamos uma rápida releitura. E eu destaquei algumas aplicações para a nossa vida, e assim nós sairemos daqui percebendo aquilo que representa o poder de Deus na vida do homem. Então guarda essa ideia, o poder de Deus na vida do homem. Porque nós sabemos que Deus é poderoso, Ele criou o céu, criou a terra, Ele fez todas as coisas. Mas o poder de Deus na minha vida e na sua, como é que pode ser percebido? Nós então estaremos observando isso nesta tarde e noite. Vamos fazer uma releitura. Foram para Jericó, rapidamente Marcos diz que eles foram para Jericó, ficaram lá algum tempo e na volta, saindo de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão que seguia Jesus, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então nós temos aqui o relato do cenário em que Bartimeu se encontrava. Fora da cidade, no caminho, era cego e era mendigo. Então esse era o cenário da cura, o cenário da manifestação do poder de Deus.
Versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Na verdade, o cego soube que era Jesus que estava ali. Fica implícito então que aquele cego, aquele homem, já tinha escutado acerca de Jesus. Ele sabia que, sendo Jesus, ele poderia receber compaixão. Logicamente, nós encontramos esse episódio lá em Lucas, né, que o cego, que é do mesmo episódio, mas na narrativa de Lucas, diz que o cego ouviu o barulho da multidão e perguntou o que é que estava acontecendo ali. E eles disseram que era Jesus. E ele então rapidamente clamou, né, tem compaixão de mim, filho de Davi. Não é? E a ideia de filho de Davi é o quê? O que Bartimeu estava declarando? Que ele entendia que ele era o Salvador, o Messias. Era uma terminologia usada para o Salvador, o Messias, o ungido de Deus. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tantas vezes, em meio às dificuldades da vida, nós encontramos pessoas que nos desencorajam de buscarmos a Jesus, né? Pessoas que nos desencorajam. Não vale a pena, não. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você. Mas aquele mendigo, Bartimeu, aquele cego, ele tinha uma convicção certa de que o Senhor tinha misericórdia para dar, que o Senhor tinha compaixão para dispensar para ele. E ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus então, diante de tantos, e nós vamos aqui a pouquinho aprofundar um pouquinho isso, diante de tantos que estavam ali naquela multidão, certamente muitos outros carentes, Jesus mandou chamar individualmente aquele homem que gritava, que pedia misericórdia, que pedia compaixão. Aqueles que foram chamar também já chegaram trazendo uma boa notícia: tem de ânimo, é Jesus, Ele está te chamando, que o ânimo seja renovado no teu coração. Só pelo fato do mestre estar te chamando, você já deve ter o ânimo renovado. E assim fizeram. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Que ânimo aquele homem tinha. Que esperança canalizada aquele homem tinha no Senhor Jesus. Deixa a capa e se levanta de um salto, porque o Senhor estava chamando. Versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Qual é a tua expectativa? O que representa ter compaixão de ti? O que representa ter misericórdia de ti? Pontualmente, nós temos as nossas próprias lutas, dores, dificuldades, aleijos. A misericórdia que eu quero que Deus em Cristo tenha por mim, pode ser uma manifestação diferente da misericórdia que você espera que Jesus tenha por você. O que você quer que eu te faça? O que representa para você ter compaixão, ter misericórdia de ti? Faz com que pensemos. Buscamos o Senhor Jesus Cristo pontualmente por qual razão? O que representa para você ser alvo da misericórdia de Cristo? Ele então respondeu: mestre, que eu torne a ver. Ele não era cego de nascença. Ele sabia o que tinha perdido. E quando a gente tem algo de grande valor e perde, a dor é muito maior do que a dor daquele que nunca teve.
que nunca experimentou, que eu torne a ver, que eu volte a enxergar. Isso representa a tua compaixão sobre a minha vida. Isso representa a tua misericórdia sobre a minha vida. O texto continua. Jesus diz: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Vai. A manifestação da tua fé te salvou. A canalização da tua fé no local certo te salvou. Não podemos ter fé na fé, não podemos ter fé na vida, como muitos dizem, né? Eu tenho fé na vida, eu tenho fé na fé, eu tenho fé em mim. Nós temos que ter fé no Senhor. É essa fé que salva. Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E ele foi? Não. Ele passou a seguir Jesus. Logicamente, nós no final estaremos aprofundando essa ideia e nós somente queremos deixar essa grande verdade, essa grande ação. Jesus Cristo nos salva e nos liberta de uma maneira completa. O seguimos pelo constrangimento que o seu amor provoca em nossas vidas. Nenhum de nós foi obrigado a estar aqui hoje. Nenhum de nós é obrigado a estar com Jesus, a contribuir para a causa de Deus. Mas nós somos constrangidos pelo seu amor. O que Jesus já fez por você? Ele fez e disse assim: vai, eu já te abençoei. E constrangido pelo seu amor, pelo seu poder, nós não vamos, nós ficamos ao lado dele. Nós o seguimos sem reservas. Eu gostaria de destacar algumas coisas que estão inseridas nesse texto que muito me chamaram a atenção. Eu gostaria que você crescesse em graça e conhecimento juntamente comigo, observando ainda o texto. O primeiro destaque que fazemos, irmãos, ao nos depararmos com Cristo, nós estamos diante da possibilidade de termos uma grande mudança em nossa vida. Ao nos depararmos com o Senhor Jesus, nós estamos diante da grande possibilidade que Deus proporciona a nós. Ouvindo que era Jesus, ele pôs-se a clamar: eis a minha possibilidade de receber compaixão, eis a minha possibilidade de receber misericórdia. Ao me deparar com Cristo, eu me deparo com a possibilidade de uma mudança significativa no meu coração, na minha vida, na minha família. Eu me deparo com a bênção de ter tudo modificado. Aquele homem vivia uma situação difícil. Ele tinha a esperança de uma mudança. A mudança que ele esperava só poderia vir de Cristo. Motivo pelo qual ele se animou de uma maneira tão significativa ao saber que era Jesus. Como nós temos nos deparado com as possibilidades que Deus tem nos dado de encontrarmos a Jesus. Alguns encontros relatados no Novo Testamento de pessoas com Jesus resultaram em tristeza, em constrangimento, em vergonha. Mas outros resultaram em grande regozijo, em grande esperança, em mudança significativa. O jovem rico que se aproximou de Jesus, expondo logo o que ele queria: mestre, bom mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? Eu quero ter a vida eterna. E esse diálogo entre o jovem rico e Jesus é cheio de significados. Aqui eu já estou de boa, né? Com perdão da expressão.
Aqui eu já estou de boa, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu conheço já religiosamente tudo, mas eu quero saber o que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna. Lá em Eclesiastes 3, nós encontramos que Deus colocou no nosso coração a vida eterna. A convicção de que há uma vida eterna. E aquele homem rico, o que é que eu preciso fazer? E Jesus, então, conversando com ele, disse: olha, você conhece os mandamentos? Ah, eu venho guardando isso desde criança, minha tenra idade. Falta-te ainda uma coisa. Vende tudo que tens, dá aos pobres, tu terás um tesouro no céu. E aquele homem saiu triste porque era possuidor de muitas coisas. E nós bem sabemos que o problema não era o que ele possuía, era o lugar que ele colocava das coisas que ele possuía. Ele colocava os seus bens no lugar de Deus. E Jesus diz: tu terás um tesouro no céu, se abrires mão desse tesouro que tem impedido que você chegue até mim. Aquele encontro não produziu alegria, porque o texto diz que ele saiu triste da presença de Cristo. Ao nos depararmos com Jesus, nós temos a grande possibilidade de termos uma mudança radical na nossa vida. Um segundo destaque, meus irmãos, extraído dos versículos 47, parte B e 48. Presta atenção, que isso é fundamental. Mais que sabermos que se trata de Jesus, é necessário sabermos do que Ele é capaz. Do que Ele é capaz. Quando nos encontramos com Jesus, será que nós temos tido a percepção exata daquilo que Cristo é capaz de fazer? Ou temos visto Jesus somente como a figura religiosa central dessa grande religião chamada cristianismo? Será que nós temos ciência daquilo que Jesus pode fazer? Parte B do versículo 47 e também o versículo 48 mostra que aquele mendigo sabia do que Cristo era capaz. Ele pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego Bartimeu, ele sabia que Jesus era capaz de ter compaixão dele, era capaz de ter misericórdia dele. E como nós sabemos que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, eu apresento a você nesta tarde e noite um Jesus que é capaz de ter compaixão de você, um Jesus que é capaz de ter misericórdia de você, um Jesus que é capaz de modificar também a nossa vida, as nossas particularidades, é capaz de gerar esperança no coração já sem esperança, é capaz de modificar o ânimo, é capaz de modificar a vida. Aquele cego Bartimeu tinha essa certeza. Mais que saber que se tratava de Jesus, ele sabia que Jesus era capaz de dispensar compaixão, de dispensar misericórdia sobre a sua vida. Uma terceira aplicação para o nosso entendimento desse episódio: o nosso clamor sincero é sintoma da ação primária do Espírito Santo de Deus em nós. Nós não clamamos aleatoriamente, nós clamamos movidos pela esperança que o Espírito Santo de Deus coloca na nossa vida. E como isso é fantástico, porque a ação salvífica, ela tem uma atuação da Trindade. Outro dia falamos sobre isso. O Espírito Santo nos convence, nos encoraja a buscarmos aquele que foi enviado por Deus, que é o Deus Filho. O Deus Pai envia, nos ama e envia o seu Filho. O Deus Filho morre por nós. E o Deus Espírito nos convence de que nós temos esperança, podemos ter esperança na pessoa de Cristo. Vocês percebem algo? Havia uma multidão, muitos,
Muitos estavam ali, mas Jesus disse: chamai-o. Especificamente, o nosso clamor sincero é sintoma da ação primária do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Jesus, então, obviamente percebeu que aquele clamor era proveniente da ação do Espírito Santo de Deus na vida daquele homem. Ele clamava, então, movido pelo Espírito Santo que deu esperança a ele na pessoa de Cristo. A nossa salvação também é assim. Jesus disse: chamai-o. Faz com que nós nos lembramos daquele paralítico do tanque de Betesda, né? João capítulo 5, de 1 a 9, mostra isso. O paralítico do tanque de Betesda. De todos que lá estavam, e o texto diz que era uma multidão de enfermos. Era uma multidão de enfermos. De todos que lá estavam, Jesus abordou aquele que estava há 38 anos, paralítico. Jesus, então, trabalha pontualmente em nossas vidas. Eu lhe encorajo, portanto, a estar sensível ao toque do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que nos leva a Cristo. O Espírito Santo que gera esperança em Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse, né, não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi a vocês. Por isso, porque ele sabia muito bem, aqueles que clamavam, movidos pela ação do Espírito Santo de Deus, diferente daqueles que o Senhor Jesus Cristo faz menção, naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos, em teu nome, e Jesus vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Não é só clamar, é clamar movido pela esperança que o Espírito Santo dá, gera em nosso coração, querido. Outro destaque: o chamado de Jesus é irrecusável, não tem como. Versículos 49 e 50 nós encontramos, né? Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Bendito aquele que é chamado por Jesus. Bendito aquele, bem-aventurado, não é? Aquele que é conhecido por Jesus. Outro dia falávamos aqui em nossa igreja, mais que conhecermos Jesus, que possamos ser reconhecidos por Ele. Como Zaqueu foi. Hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. É filho da fé. O chamado de Jesus é irrecusável. Meu irmão, meu amigo, se eu lhe fizer um convite, você pode até rejeitar. Mas quando o chamado é de Jesus, é impossível se recusar. Não tem como recusar. Na última terça-feira nós estávamos estudando aqui Lucas capítulo 5, de 1 a 11, aquela pesca maravilhosa, não é? E o último versículo, que é o versículo 11, muito nos chamou a atenção. Eles eram pescadores, tá? Eram pescadores, Pedro, Tiago e João. Tinham passado a noite tentando pescar e nada pegaram. De repente, Jesus mandou que eles lançassem as redes, e as redes quase se rompiam de peixes. Eles ficaram impressionados com aquilo. No entanto, quando Jesus os chamou, eles largaram tudo lá. Aquela grande pescaria que representava uma grande prosperidade material para a empresa de pesca que eles tinham. O texto, inclusive, faz menção aos sócios que eles tinham.
era uma empresa de pesca. Eles deixaram tudo lá e seguiram a Jesus. Deixaram as redes, deixaram os peixes. O convite de Jesus é irrecusável. Ore por seu filho para que Jesus o chame. Que você tenha um dia ouvido o chamado de Jesus. E Ele nos chama. E é impossível nós recusarmos quando de fato somos chamados por Ele. O cego logo se levantou, deixando tudo de lado, né? Ainda um outro destaque, extraído do versículo 51. O Senhor nos aborda acerca das nossas sinceras intenções. Versículo 51 mostra isso. O Senhor Jesus Cristo diz, né? Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O que é que você quer? O Senhor nos aborda acerca daquilo que representa a sinceridade do nosso coração. Acredito que hoje o Senhor permanece nos questionando se de fato aquilo que nós queremos é produto da fé ou produto das nossas ambições. O que queres que eu te faça? Eu pergunto a você de todo o meu coração, você teria coragem de dizer a Jesus cara a cara aquilo que você de fato quer que Ele faça na sua vida? Você teria coragem para dizer para aquele que morreu por você, derramou seu sangue, verteu sangue precioso, e dizer para ele cara a cara que você queria um carro, que você queria uma casa nova? Você teria realmente coragem de minimizar o evangelho a coisas desta vida? O que queres que eu te faça? Eu acredito que nós precisamos sempre analisar aquilo que nós pedimos, porque tudo que nós pedimos no nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. E isso traz consigo uma grande responsabilidade. Quando eu era garoto, morava no São João do Tauape, aqui em Fortaleza, tinha uma venda lá perto da nossa casa, e nós comprávamos lá e o seu Demário anotava lá. E eu dizia no nome do papai, nome do irmão Edson, né? Todo mundo conhecia o papai como o irmão Edson. Então assim, o seu Demário sabia muito bem aquilo que representava o interesse do meu pai. Eu lhe asseguro que se um dia eu chegasse lá pedindo 1 litro de cachaça, ele não ia me dar, porque dizia assim, isso nada tem a ver com o nome do seu pai. Eu lhe asseguro. Quando nós pedimos as coisas a Deus, nós precisamos nos lembrar que nós pedimos no nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. O que é que você quer que eu te faça? Qual a tua intenção? Qual a tua motivação? Será que são intenções puras? O salmista no Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aquilo que eu peço é agradável diante de Deus. O nosso Deus, na pessoa de Cristo, continua nos questionando acerca daquilo que nós queremos. Se de fato é produto da fé ou é produto das nossas próprias inclinações humanas, nossas próprias ambições. Mais uma vez, você teria coragem? Algumas coisas que eu já cheguei a pedir a Deus, eu me envergonho. Hoje eu não teria coragem de, cara a cara com Cristo, pedir coisas que um dia eu pedi na minha ignorância. O que que você quer? O que que você quer que eu te faça? Ele continua perguntando. Finalmente, irmãos, uma última aplicação. Irmãos, Jesus age em nós e nos dá liberdade para que a nova natureza fale mais alto,
e nos constranja a segui-lo. Essa lição para mim é tão preciosa. Ele fez por mim e por você. E diz, vai. O que ele já fez por mim e por você? Ele nos salvou. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo ainda coloca outra coisa. Ele diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou em nosso favor, não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas? O que ele tem nos dado juntamente com Cristo? Ele tem nos dado família, ele tem nos dado segurança, moradia, ele tem nos dado saúde até o tempo presente, ele tem nos dado tanta coisa, sustento diário. E ele diz, está aí, vai. Porém, Bartimeu não foi, ficou. O texto diz, o último versículo, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, estrada fora. Para onde eu vou? Se este homem teve compaixão de mim, se esse homem teve misericórdia de mim, se esse homem me restaurou a vista, se este homem me tirou das trevas e me deu novamente a luz para os olhos e para a alma. Será que aquilo que Cristo fez por você não o constrange a segui-lo sem reservas? Será que aquilo que Cristo já fez por você não o constrange a priorizá-lo na vida, a deixar tudo e segui-lo incondicionalmente? Vai. E como o Senhor Jesus Cristo colocava-se diante dos seus, sem obviamente uma palavra de obrigatoriedade. No sermão duro, quando de uma multidão sobraram apenas 12, Jesus Cristo olhou e disse, vocês também não querem ir? Foi quando Pedro disse, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E eu pergunto a você nesta noite já, aquilo que Cristo já fez por você, não o constrange a segui-lo? A priorizá-lo? A amá-lo sobre todas as coisas? Mesmo que ele diga, pode ir, Edson, eu não vou. Eu quero estar com ele. Eu quero estar com o Senhor. Para quem iremos nós? Só ele tem palavras de vida eterna. Só ele tem poder para cuidar da sua família, querido. Da minha família, da minha vida, da sua vida. Só ele nos dá segurança para o viver. Para quem iremos nós? Bartimeu foi alvo da compaixão de Jesus. Foi alvo da misericórdia de Jesus. E permaneceu com Jesus. Que assim também nós, que fomos alvos da compaixão de Jesus, que fomos alvos da misericórdia de Jesus, que jamais o abandonemos, que estejamos aos seus pés, que a semelhança de Maria, irmã de Marta, que optemos pela melhor parte, a de estarmos aos pés do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, que nos oriente para a vida, que nos fortaleça, para vivermos sempre ao seu lado. Amém. Soberano Deus, muito obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelos ensinamentos que encontramos na tua palavra, Senhor. Nosso Deus, dá que sejamos mais que ouvintes, dá que sejamos praticantes da tua palavra, Senhor. Perdoa, ó Deus, as nossas negligências.